Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Hoje, em nosso 41º episódio. Recebemos hoje, de forma virtual, no nosso programa, Nilson Gabas Júnior. Seja muito bem-vindo, seu Nilson. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O prazer é muito grande de poder participar desse programa, Maurício, e é com um imenso prazer que a gente está aqui à disposição para poder conversarmos um pouco livremente, né, sobre o Museu Goethe, sobre a presença alemã no Museu Goethe na Amazônia. Muito obrigado mais uma vez. Nilson Gaba Júnior é diretor do renomado Museu Paraense Emílio Goeldi desde 2023. Possui doutorado em Linguística pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e pós-doutorado pela Universidade de Antuérpia, na Bélgica, e pela Universidade de Oregon, nos Estados Unidos. É membro de diversos conselhos e entidades ligados à sociobiodiversidade no estado do Pará e no Brasil, atuando principalmente na área de linguística indígena. Hoje gostaríamos de conversar com o seu Nilson sobre o Museu Paraense Emílio Goeldi, fundado em 1911 em Belém, o Museu Centenário. Trata-se do primeiro parque zoobotânico do Brasil e da mais antiga instituição científica da Amazônia. O museu tem uma forte ligação com pesquisadores de língua alemã, como Jacques Huber, Emílio Goeldi, Emilie Schneetlage, Theodor Koch-Grünberg, Kurt Unkel, também conhecido como Kurt Nimwendaju, Peter Paul Hilbert, entre outros. Seu Nilson, você poderia contar para quem nos assiste, para quem nos ouve, um pouco sobre a história desse museu centenário e a sua missão? Sim, se você me permite, Maurício, eu quero começar fazendo um parênteses nessa sua apresentação, que nós somos, sim, a instituição mais antiga, a instituição científica mais antiga da Amazônia, mas o nosso Parque Zoobotânico, na Sim. conformação de ser um jardim zoológico e um horto florestal e um jardim botânico, é que foi fundado em 1911. Sim. O Museu Goethe em si, enquanto instituição científica, nós tivemos vários nomes, mas enquanto instituição científica foi fundado bem antes, em 1866. Então, 1866. 1866. Então, assim, isso foi graças a uma boa conversa sobretudo com naturalistas que vinham para cá, para a Amazônia. Esse era um movimento muito grande, né, de naturalistas europeus vindo para cá, para a Amazônia, para fazer coleta de materiais zoológicos e botânicos e culturais, né, linguísticos, de itens das culturas indígenas, e esse material era levado para a Europa, né, e catalogado e estudado na Europa, nas grandes instituições europeias. Foi também um momento em que o mundo viu a criação de grandes museus de história natural. Então, nesse contexto, o Museu Goethe também foi criado aqui no Brasil para poder ter a possibilidade de que naturalistas passando por aqui também se agregassem ao eventual corpo técnico de naturalistas brasileiros para poder deixar na região, em uma instituição daqui da região, no caso, o Museu Paraense Emílio Goethe, resultados das pesquisas, itens de coleções etnográficas, linguísticas, de fauna e flora. Então, foi um movimento bem sucedido e que ele mais ou menos, na sua história, ele tem a sua conformação igual aos grandes museus europeus, né? Então, atualmente, nós já contamos com, além dessa base física, que é o nosso Parque Zoobotânico, nós temos um campus de pesquisa, e temos uma outra base científica que ela é muito interessante, que ela é localizada dentro de uma floresta nacional, a Floresta Nacional de Cachoanã. Então, você tem uma unidade de conservação
né, que Sim, é gerida pelo ICMBio, uma instituição do Ministério do Meio Ambiente, sim, que é cientificamente administrada por uma outra instituição, por nós, que somos um museu de história natural, que pertence ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, você vê já desde há 30 anos atrás, quando foi estabelecida a nossa estação científica, a fusão entre a questão ambiental e a questão científica, né? A ciência promovendo o conhecimento do meio ambiente. E desde então a gente tem promovido vários estudos e várias pesquisas nessa área e em várias outras áreas desde quando nós somos fundados, né? Então, nós temos quatro coordenações de pesquisa, de botânica, de zoologia, a de ciências humanas, que tem lá antropologia, arqueologia e linguística, e nós temos a coordenação de ciência da terra e ecologia. E diversas coleções científicas associadas a essas coordenações, né? Então, nós temos a coleção, um herbário na coleção da botânica muito grande, vários itens nas nossas coleções zoológicas, só de invertebrados, por exemplo, nós temos mais de 2 milhões de espécimes. Então, é até desagradável dizer isso, né? Na condição de diretor do sim. Museu Guild, eu estou na direção, conforme você bem mencionou, desde 2023, mas essa é a minha terceira gestão à frente do Museu Paraense Emílio Guild. Então, assim, né, nessa minha terceira gestão, eu tenho procurado implementar um sistema de segurança que faz com que as nossas coleções científicas sejam as mais seguras do Brasil. Então, com o que aconteceu no Museu Nacional no Rio de Janeiro, e isso foi Sim, péssimo para a comunidade científica nacional e internacional, nós verdade. passamos a ser o maior museu de história natural do Brasil, né, em termos de Incrível. quantidade de itens em nossas coleções, a estratégia das nossas coleções científicas e o quantitativo de produção científica e acadêmica que a gente mantém. Mas foi preciso ter um olhar muito específico sobre as nossas coleções científicas para evitar que o mesmo que aconteceu lá acontecesse aqui. E conseguimos. Tem lá mais de 60 milhões que a gente já conseguiu e estão sendo implementados e quase finalizando a questão de segurança das nossas coleções científicas. Puxa vida, que história interessante e atuação abrangente. Depois de ouvir isso, a vontade que eu tenho é de pegar o avião para Belém hoje à noite para conhecer o museu, para ser sincero. Isso porque nós estamos só no começo da nossa entrevista, tem muito mais coisa para dizer. Então vamos lá. Nós gostaríamos de destacar agora a primeira mulher a dirigir uma instituição científica no Brasil, a alemã Emilie Schnettlager. O que se sabe sobre ela e a atuação no museu? Olha, trata-se, eu posso dizer, eu posso dar um parâmetro bastante conciso sobre a atuação dela e sobre a presença dela aqui. Pouco se sabe sobre isso. Infelizmente, pouco se tem estudado sobre Emil Schnettlacher. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas evidentemente precisamos fazer justiça à primeira mulher que foi diretora de uma instituição pública no Brasil. Uhum. Ela tem uma importância estratégica enorme para o que se discute hoje em termos da questão feminista, da questão, sobretudo nesse movimento que a gente vê da ultradireita no mundo, de negacionismo, que vem associado com outras questões de misoginia, né? Então, o fortalecimento do papel da mulher, isso na Amazônia teve uma preponderância enorme a presença da Emilie Schnettlacher aqui no Museu Guild, como pesquisadora e como ser humano, né? Então, o que eu posso dizer para você? No início dos anos 2000, nós iniciamos um movimento de pesquisadores e pesquisadoras brasileiros e alemães para poder ampliar esse conhecimento que eu estou dizendo que está faltando sobre a trajetória e a obra da Emilie Schnettlacher, Sim. né? Incluindo as coleções zoológicas, botânicas e etnográficas que ela ajudou a formar. Então, esse foi o período que ela esteve à frente
no Museu Parense Emílio Guild foi um período de formação do museu ainda. Ele nem se chamava Museu Parense Emílio Guild ainda, né? Então, mas o papel dela precisa ser melhor entendido. Pouco sabemos sobre essa trajetória, né? Mas, diante dessa suscitação da necessidade que a gente tem de conhecer melhor sobre ela, uma rede de pesquisadores já está envolvida, inclusive com a família dela, a família Snettler, para inventariar as fontes relacionadas a essa cientista, né? Então, o museu está produzindo, nesse momento, 2 publicações que vão avançar muito o conhecimento disponível sobre ela, né? A gente espera que isso dê uma dimensão internacional ao trabalho dela aqui, né? Ilustrando a capacidade dela e a complexidade que ela ajudou a formar em termos de intercâmbios científicos, enquanto ela foi pesquisadora, que ela foi durante mais de 15 anos, quase 16 anos, pesquisadora daqui do Museu Emílio Guild, e saindo daqui ela passou outros quase 7 anos como pesquisadora do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Puxa. Então, isso ajuda, inclusive, a pontuar muito bem a história e a irmandade entre o Museu Nacional e o Museu Guild, né? Sim. Então, na medida em que esses documentos vierem à luz, a gente certamente vai ter uma grande propriedade poder falar sobre ela. E aqui eu queria suscitar, né, uma parceria que está sendo organizada com a Universidade de Bonn, né, para uma coletânea sobre Sim. ela. Eu quero mencionar, e isso eu tenho aqui escrito, um dado interessante, né, que está uma frase dela sobre ela que está associada a ela na base de dados internacional Zoonomen. A Emil Snettler fez mais para avançar o conhecimento sobre a ornitologia brasileira do que qualquer outra pessoa desde Nattger. Então, desde Nattger, puxa vida. Desde Nattger. Ela foi fundamental para a nossa instituição. Sinceramente, ela foi um grande exemplo para a nossa instituição. Que orgulho, que orgulho. Um outro destaque é o nome da reserva técnica do museu, que homenageia o Kurt Nimwendaju. Ele foi o curador da coleção etnográfica do museu. Ainda existem pesquisas e documentos do Nimwendaju no acervo do museu? Como que está isso hoje? Não, sim, sem sombra de dúvida. O Nimwendaju ele foi uma pessoa fantástica. Foi fantástica. Nós temos agora, nesse momento, 2 conjuntos arquivísticos relacionados aos 2 períodos em que o Nimwendaju esteve vinculado ao Museu Guild, né? Então, ele teve uma vez como colaborador e uma vez como funcionário. Ele era servidor do Museu Guild, né? Então, assim, nesse primeiro período de 1914 a 1921, ele fez o primeiro catálogo da coleção etnográfica da instituição, né? E depois, aqui no Museu Guild, ele produziu algo que é fenomenal e que já foi, inclusive, tombado como patrimônio da humanidade, que é o mapa etno-histórico do Brasil e das regiões adjacentes. Então, esse mapa, para os antropólogos, para os linguistas, para os arqueólogos, ele até hoje serve como uma base evolutiva, né? e das migrações das populações indígenas brasileiras, fantástica. É um trabalho fantástico. Tanto que, como eu disse, ele foi reconhecido pela Unesco como sendo parte ele foi registrado como patrimônio da humanidade, né? Isso agora, recentemente, em 2025. Né? Puxa, bem recente, bem recente. Bem recente. Não é? Um outro nome importante é do etnólogo Theodor Koch-Grünberg. O museu ele realizou a primeira exposição etnográfica com a coleção do Koch-Grünberg. Ainda existem registros sobre essa exposição? Ou melhor, a coleção dele permanece no museu? Permanece no museu. Inclusive, eu tenho algo pessoal para... Não que eu tenha conhecido, porque não somos contemporâneos, mas eu tenho algo pessoal a contar em relação a uma lista de palavras que o Koch-Grünberg
coletou enquanto ele passava por Rondônia, né? Antes nem era chamado Rondônia, mas pelo que é hoje o estado de Rondônia. Ele fez uma coleta de listas de palavras do que ele chamava de um grupo Arara. E eu passei a trabalhar com esse grupo indígena, né? E a língua deles, a língua dos Arara, que eu chamo Caro, né? Ela foi objeto da minha tese de doutorado, ou seja, eu fiz uma gramática dessa língua e Puxa. eu me baseei em dados da lista de palavras coletadas pelo Koch-Grünberg, à época, para poder estabelecer que, entre as várias listas de palavras coletadas por diversos naturalistas, e o Koch-Grünberg foi um deles, Lévi-Strauss foi outro, o próprio Rondon foi outro, essas listas de palavras tratavam de uma mesma língua, quando estava sendo classificado diferentemente, dependendo de quem fazia a coleta da lista de palavras. Então, até antes de eu iniciar a minha pesquisa com a língua Caro, com a língua Arara, classificava-se essa língua como sendo várias línguas pertencentes a uma mesma família linguística, tá? A partir do meu trabalho, a partir da minha comparação das diversas listas de palavras, eu cheguei à conclusão de que se trata, de fato, de uma única língua, que vários naturalistas chamaram de maneiras diferentes, de grupos diferentes, mas que, na verdade, era um grupo só. Então, eu reclassifiquei a língua Arara, a língua Caro, como sendo uma língua que pertence a uma família do tronco tupi. Então, foi graças ao trabalho do etnólogo, o Koch-Grünberg, que eu pude chegar a essa conclusão. Mas ele foi um grande colaborador do Museu Guild, ele foi correspondente do Emílio Guild, do Jacques Huber, os dois diretores que foram diretores daqui do Museu Guild, da própria Snete Lagan, que foi diretora do Museu Guild, e foi também correspondente do Nimon Indaju, todos os que nós falamos atrás. Então, você imagina a efervescência que devia ser no início do século XX, final do século XIX, em termos dessa consolidação do conhecimento sobre a Amazônia por naturalistas, né, alemães vindo para cá e se fixando na região e ajudando a formar essa instituição secular. Então, assim, só para contar um pouquinho mais da trajetória do Koch-Grünberg, ele esteve aqui no museu antes e depois das expedições que ele realizou. Ele fez duas expedições, uma entre 1903 e 1905 e uma outra entre 1911 e 1913. Nessa primeira, o Museu Guild comprou cerca de 500 artefatos dele, né? E a partir disso se formou a primeira coleção sobre os aspectos etnográficos dos indígenas lá do Rio Negro e do Rio Japurá, lá no norte, né? Na calha norte do Rio Amazonas. Depois disso, ele fez uma segunda expedição que tratou de compilar itens que estão hoje no Museu Etnológico de Berlim. De Berlim? Tá? De Berlim. Puxa, então, existe, inclusive, e aqui eu quero fazer um convite, né, para quem no nosso público, da nossa audiência, que tiver a possibilidade de nos ajudar nessa iniciativa. Não para esse ano, porque esse ano é ano de COP e nós estamos atolados numa agenda que versa sobre a COP. Mas a partir desse ano, no início do ano que vem, talvez 2026, 2027, a gente possa começar a tratar, né, de tentar juntar as duas coleções, a coleção que pertence ao Museu Etnológico de Berlim e os itens daqui da coleção do Museu Guild, que são coleções irmãs, mas elas nunca foram exibidas em conjunto. Sim. Então, eu acho que uma homenagem muito interessante ao Koch-Grünberg poderia ser, e aos povos do Rio Negro, né, e aos dois museus que conservam esses artefatos por mais de 120 anos, seria uma exposição conjunta, né, que pudesse trazer e reaproximar
as duas coleções. Então, fica o convite a partir da minha participação nesse importante programa, para que a gente comece a pensar numa exposição conjunta sobre os artefatos coletados pelo Koch Greenberg. Muito bom, o convite está registrado. Hoje, o museu, como já foi dito, ele continua sendo uma instituição científica e ele participa de eventos e de congressos e faz parte, por exemplo, da rede bioamazônica. Qual que é o objetivo da rede bioamazônica? Só uma correção, é Rede Bioamazônia. Tá? Bioamazônia, corrigindo, Bioamazônia. Uhum. Rede Bioamazônia. Essa é uma iniciativa interessante, singular e histórica. Uhum. Por quê? Porque ela congrega os institutos de pesquisa da Panamazônia. Sim. E ela ainda não congrega todos os países que fazem parte do bioma amazônico, né? Uhum. Mas a maioria participa dessa rede, é uma rede patrocinada pelo BID, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que inclusive tem fundos os quais participam a Alemanha. A Alemanha é uma das doadoras de um dos fundos do BID, que ajudam a patrocinar a rede Bioamazônia. É importante ressaltar isso. E é importante ressaltar que essa iniciativa é singular, porque ela na congregação de instituições, somos 7 instituições. Eu até brinco que fazemos parte do G7 da ciência amazônica. Então, esse grupo G7 da ciência amazônica, ele faz parte de uma iniciativa, né? O que a gente tem é uma iniciativa estratégica que procura articular essas instituições científicas para promoção e valorização da diversidade e da diversidade de uma maneira mais ampla, né? A bio e a sociodiversidade da Amazônia. Então, o Museu Guild participa ativamente dessa rede, cujo intuito, né, é fortalecer a pesquisa integrada e a difusão de conhecimento sobre a região, além da conservação, uso sustentável da biodiversidade, desenvolvimento e transferência de soluções e tecnologias inovadoras para a bioeconomia da região. Então, nós temos várias iniciativas, inicialmente, são 4 que estão sendo financiadas pelo BID, iniciativas de transferência de tecnologia e de criação de novos produtos a partir da biodiversidade amazônica. Então, a partir dos nossos núcleos de inovação e transferência de tecnologia, nós estamos implementando essa parceria, essa eventual parceria com a indústria, ou quem estiver interessado. Por exemplo, aqui no Museu Guild, nós estamos desenvolvendo um carrapaticida a partir da aninga. Aninga é uma planta que dá em abundância na região amazônica, e ela tem propriedade, ela tem diversas propriedades, muitas das quais eu não posso nem falar aqui, porque ainda não foi registrado patente ainda. Mas, mas uma delas ela tem um efeito carrapaticida. Então, você imagina a possibilidade de você ter lá no seu cachorro, no seu animal, né, no gado, por exemplo, o uso de um carrapaticida baseado em um bioproduto, né, com baixo custo e uma efetividade alta. Então, a rede Bioamazônia ela tá ajudando nisso. Ela está ajudando na implementação de elementos da biodiversidade para o desenvolvimento tecnológico da região. Isso auxilia lá na ponta quem detém o conhecimento, e aqui nós estamos falando na congregação de conhecimentos, né? O conhecimento científico, o científico e tecnológico, e o conhecimento tradicional. Então, é uma associação muito boa e transparente entre um tipo de conhecimento e outro, que acabam beneficiando quem tem a capacidade, né, de conseguir transformar esse conhecimento tradicional, aliado ao conhecimento científico, em produtos da biodiversidade para melhoria de vida da população amazônica. Então, bom, essa é uma das ações, né? Porque a gente tem ações que envolvem, por exemplo, a nossa
parametrização em termos de interoperabilidade das bases de dados sobre coleções biológicas e as nossas coleções científicas. Porque você sabe que mesmo no Brasil, as instituições científicas que têm as suas bases de dados, elas não são intercambiáveis. Interligadas. Não são interligadas e não têm a capacidade de você buscar dados que sejam que a gente sabe que está lá, mas que seja de fácil de fácil captação. Então, sim, essa é uma outra iniciativa que a gente pretende também fomentar, que é a interoperabilidade entre as bases de dados entre essas 7 instituições. E aqui nós estamos falando de instituições como por exemplo, o Instituto Humboldt da Colômbia, o CINT da Colômbia, o IAP, que é o Instituto de Investigação e Pesquisas da Amazônia Peruana. Nós estamos falando de excelentes instituições de ponta que agora estão tendo a chance de trabalhar em conjunto. Puxa vida, seu Nilson, poderíamos ficar aqui horas e horas conversando sobre um tema e uma realidade tão importante e que nos é tão cara como brasileiros, mas eu não poderia encerrar esse nosso bate-papo tão agradável sem não abordar um evento extremamente importante que se aproxima entre os dias 10 e 21 de novembro. A cidade de Belém, no Pará, sediará a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Como que será a participação do senhor no evento? Há projetos em andamento relacionados à COP30? Tenho certeza que sim. Eu quero, se você me permite, expandir essa pergunta, porque se trata, sim, claro, da minha participação em mesas redondas, painéis, encontros técnicos. Isso eu tenho sido demandado e muito para poder participar desse tipo de discussões essas cujos resultados vão embasar eventualmente tomadores de decisão, porque são eventos que antecedem a COP, que precisam anteceder a COP, inclusive solicitados pelo embaixador André Corrêa do Lago. Né? Então, é esse o nível de participação que eu tenho como representante institucional. Mas o Museu Guild, isso assim, um aspecto sou eu, outro aspecto eu enquanto diretor do Museu Guild, outro aspecto é a instituição Museu Guild, e nós estamos promovendo diversos seminários científicos que tratam de grandes questões que também visam dar suporte ao tratamento das questões ambientais e, sobretudo, as questões que envolvem diretamente comunidades tradicionais e a sua relação com o meio ambiente na COP30. Então, é uma série de seminários que nós estamos fazendo aqui. E, por outro lado, existe a iniciativa do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é o ministério ao qual nós estamos vinculados, que tem um grupo de trabalho que aí envolve todos os institutos do Ministério de Ciência e Tecnologia, são 17 institutos de pesquisa da administração direta, algumas organizações sociais, como, por exemplo, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, em que questões que envolvem a Amazônia estão sendo tratadas para serem apresentadas também no âmbito das discussões mais acima da COP30. E há, obviamente, o que eu pretendo fazer com a instituição, que no Museu Guild, ter uma mini zona verde. Que bacana. O que é essa mini zona verde? Eu estou trazendo, pra você ter uma ideia, eu estou trazendo para cá, para dentro do Parque Zoobotânico, a ministra de Ciência e Tecnologia já disse que o Ministério de Ciência e Tecnologia vai usar o Museu Guild, a base do Museu Guild, como a sua sede administrativa. Então, o Museu Guild vai ser a sede administrativa do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, isso já é um grande plus para nós. Mas aí, para além disso, eu fiz o convite, e esse convite ele não partiu do nada, ele partiu de uma ação conjunta que eu tenho tido com o embaixador da Suíça, em que a Suíça vai ter um espaço, a embaixada da Suíça vai ter um espaço no Museu Guild para o embaixador despachar. Fora isso, eu também fiz o convite para o Ilan Goldfein, que é o presidente do BID, e o BID também vai ter um chalé aqui no Museu Guild para o presidente do BID despachar e para o BID ter as suas, no âmbito
da iniciativa Amazônia Sempre no BID, e aí a Alemanha vai estar aqui junto com a gente, que a Alemanha faz parte, é como doadora do BID, ela faz parte do BID. Excelente. A Alemanha vai estar aqui junto com a gente nesse espaço do BID. A OTCA vai ter um espaço aqui também. A Organização do Tratado de Cooperação Amazônica também vai ter um espaço aqui no Museu Guild, onde questões relacionadas à OTCA vão ser tratadas. Eu devo frisar que essa vai ser a primeira vez em uma COP sobre mudanças climáticas em que todos os presidentes dos países que participam da OTCA vão estar presentes e eles vão visitar, vão participar também das ações aqui no Museu Guild. E, por fim, eu também não posso deixar de mencionar que nós vamos ter um espaço que nós estamos chamando de Casa da Inovação, que é uma agenda que nós estamos tratando com a FINEP. A FINEP, que é a maior financiadora de inovação no Brasil, que administra os recursos do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vai ter a sua Casa da Inovação aqui dentro do Parque Zoobotânico. Então, assim, vai ser uma agenda em que muita discussão vai acontecer aqui no Parque Zoobotânico. Muito bom. E finalizando, o nosso programa ele se chama Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Na sua opinião, qual que é a importância deste evento ser sediado na Amazônia, olhando para o presente e para o futuro? Olha, é de uma importância simbólica e prática sem precedentes. Apesar do que a gente vem assistindo, a gente vem vendo pela mídia, né, a questão logística, mas eu tenho certeza que isso vai ser superado. A questão logística vai ser superada, porque a importância simbólica os povos da Amazônia, e aí você consegue exponenciar e consegue tratar e equivaler os povos da Amazônia com os povos dos outros biomas que correspondem à Amazônia, que são os países que têm florestas tropicais do mundo, sobretudo o Congo, né? São as grandes florestas tropicais, que são as grandes reguladoras do clima no mundo. Então, eu acho que vai ser revolucionário no sentido de se reconhecer a centralidade dessa região, e não é só a região amazônica, mas a região das florestas tropicais, né, nos debates sobre o futuro do planeta e as populações envolvidas. Então, a floresta amazônica não é só um regulador climático, é um território habitado, né? Então, é uma incrível diversidade de populações. E aqui, talvez, até sem precedentes no mundo. Né? Porque a diversidade amazônica é muito grande. Sim. Não é só da fauna e da flora, que a gente ainda conhece pouco, mas dos povos também, sobretudo. O mapa do Nimoi-Daju, ele constata isso. Eu tenho que trazer o Nimoi-Daju aqui nessa conversa, porque eu não poderia deixar de falar dele nesse momento. Né? Sim. Então, as culturas e os saberes que vêm resistindo e vêm resistindo profundamente em relação a essa agenda, né, contra-ambiental e contra o meio ambiente. Então é importante a gente ter a capacidade de agir, né? É a lei de Newton, a ação e reação. Eu acho que essa capacidade de reação ela vem simbolicamente ser tratada a partir desse evento. Então, eu acho que a partir daí não tem como você voltar atrás. Eu acho que a presença dos povos tradicionais na agenda e nos debates sobre mudanças climáticas, ela vem para ficar. Eu acho que esse vai ser o nosso grande legado. Que ótimo. Puxa vida, que alegria poder tê-lo recebido para esse 41º episódio do nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Eu gostaria de lhe agradecer não apenas por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo tão agradável, mas parabenizá-lo pelo entusiasmo com o qual nós abordamos um tema tão importante para o futuro da nossa humanidade, para o presente e para o futuro do nosso planeta. Desejar-lhe muita sorte, muito sucesso, não apenas à frente do Museu Emílio Goeldi, mas principalmente durante a realização da COP30, que ela seja realmente um marco histórico para a preservação do nosso planeta. E, mais uma vez, muito obrigado por ter estado conosco para um bate-papo tão agradável. Eu só posso referendar suas palavras, Maurício, e
agradecer imensamente a oportunidade que me foi dada para poder falar um pouco do Museu Guild, da nossa região, da nossa história, e contar aquilo que nós estamos pensando e aquilo, sobretudo, que é fundamental as pessoas entenderem, que o futuro do planeta depende do que a gente fizer agora, e precisamos fazer com contundência. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez e a todos que nos acompanharam neste 41º episódio do nosso programa Diálogos Brasil, Alemanha, Passado, Presente e Futuro. Muito obrigado por terem estado conosco, por nos seguirem ao longo de todos estes meses. E, seu Nilson Gabas, mais uma vez, muito obrigado por ter estado conosco e até breve, se Deus quiser, em Belém, ou as portas do Instituto aqui em São Paulo estão sempre abertas para recebê-lo para uma visita. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado.